Jana hey nei nei, Jana hey nei nei, Jana hey nei nei, Jana hey nei nei, Jana. Olá, meus irmãos. Voltamos aqui para a nossa segunda aula do nosso curso virtual de Teologia de Umbanda Sagrada. O nosso assunto hoje é Umbanda e Candomblé. A questão é: existem muitas semelhanças e diferenças entre Umbanda e Candomblé. E isso gera uma grande confusão entre aonde termina a Umbanda e aonde começa o Candomblé. Qual é a linha divisória entre Umbanda e Candomblé? Inclusive porque muita gente pratica Umbandomblé. Muita gente pratica Umbanda trançada no Candomblé. Umbanda mista no Candomblé. Muita gente pratica Umbanda ou Molocô no fundamento do Candomblé. Muita gente pratica Candomblé de caboclo. Muita gente pratica Candomblé e dia ou outro chama lá o caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro. Mas Umbanda é uma religião e o Candomblé é outra religião. Então, para entender a diferença entre Umbanda e Candomblé, a gente precisa saber o mínimo sobre o Candomblé. E semelhança entre Umbanda e Candomblé são, no mínimo, duas semelhanças do que há em comum entre Umbanda e Candomblé: a mediunidade e o culto aos orixás. Então, tanto a Umbanda quanto o Candomblé tem mediunidade e tem culto de orixá. No entanto, a mediunidade é trabalhada de uma forma na Umbanda e de outra forma no Candomblé. Os orixás são os mesmos, mas os orixás são tratados de uma forma na Umbanda e são tratados de outra forma no Candomblé, porque são duas religiões distintas e diferentes, com fundamentos diferentes. Então a maneira de ver e enxergar o mundo religioso, o universo umbandista, é diferente da forma candomblecista. E até para que a gente possa entender a origem cultural do orixá, de orixá, é importante entender o Candomblé e a origem do culto do Candomblé, que vem dos cultos de nação africana. Então, no mínimo, a gente tem que ter um pouco de cultura sobre essa religiosidade africana e sobre a religiosidade afro-brasileira, que é presente no Candomblé e em outros cultos afro-brasileiros, como, por exemplo, o tambor de Mina. Então, há de se ter esse olhar. A nossa proposta agora é um convite para a gente voltar no tempo, na época da escravidão, em torno de 1500, 1600, 1700, e agora a gente começar a fazer essa regressão à África e começar a olhar o que é a África, da onde vem o orixá. Sabemos que teologicamente os orixás têm origem em Deus, mas culturalmente os orixás têm origem na África, mas não é em toda a África. O culto de orixá ele não está em toda a África. A África é um continente enorme. Acabamos de citar na outra aula que o Egito fica na África. Então, muito da religiosidade judaica e até do próprio cristianismo nasceu na África também. Nasceu ali próximo ao rio Nilo. Nasce ali naquela região do Oriente Médio. Então tem muito a se entender sobre a África e explorar a África para entender sobre as religiões da humanidade, principalmente do mundo ocidental. E os cultos de nação se chamam cultos de nação porque antigamente na África, ou ainda hoje, se usa a palavra nação para identificar
grupos de etnia, de diferentes etnias. Hoje a gente tem um mapa geográfico que divide a África de modo sociopolítico, as divisões, né? Esse país, aquele outro, são divisões históricas que estão ali dentro do período de colonização, de divisão de terra, de território, mas antigamente a África ela era dividida apenas pela cultura. Nessa região tem essa cultura, naquela região aquela cultura, naquela região aquela outra cultura, e cada cultura traz uma forma de linguagem, uma forma de comportamento e uma religiosidade. Então, os orixás vêm da África de uma época em que a divisão era cultural. Os orixás são as divindades de uma determinada cultura africana, não de todos, mas de uma determinada cultura, que é a cultura Nagô, que fala a língua Yorubá. Essa cultura está localizada na região que hoje se chama Nigéria. Então, a Nigéria compreende essa área da cultura Nagô, que fala a língua Yorubá. Daí vem o culto de orixá. Do ladinho da Nigéria tem a República Popular do Benin. Na República Popular do Benin, você tem outra cultura, outra língua e outra expressão de religiosidade, que é a cultura Jeje, que fala a língua Fon e que cultua os Vodun, ou Voodoo, ou Vodou. Uma cultura Jeje. Em Angola, que é uma outra região da África, em Angola se falava no passado vários idiomas, mas, por exemplo, um dos idiomas principais falados em Angola era o quimbundo. E na língua quimbundo está o culto de Inquice. No Congo, do lado de Angola, no Congo se falava Kikongo. E se cultuavam os tatas e as iaias, que são os ancestrais divinalizados, que passaram a se tornar divindades, divinos. Então são diferentes culturas, diferentes regiões, diferentes espiritualidades. Cada região da África tem uma cultura, uma religiosidade diferente, mas o culto de orixá, ele vai surgir então nessa região da cultura Nagô. É uma vasta extensão territorial que tem a cultura Nagô, que hoje é um país enorme, a Nigéria. Hoje a gente pega um país e divide ele em estados. E os estados se dividem em cidades. E nas cidades nós temos os bairros. Antigamente tinha uma grande nação de cultura Nagô-Yorubá, e dentro dessa região, pequenas nações que são como cidades. Então, toda a região da cultura Nagô-Yorubá tem culto de orixá. Mas cada nação Nagô, ou cada cidade Nagô, dessa grande cultura, tinha o culto a um ou outro orixá. O culto não era um culto para todos os orixás. Por exemplo, dentro da cultura Nagô-Yorubá, existe uma cidade que é a cidade sagrada. É como se fosse a Jerusalém. A cidade santa da cultura Nagô-Yorubá se chama Ilé-Ifé. Então, em Ilé-Ifé, nessa cidade, é considerado que ali, a partir daquela cidade, foi construído o mundo e os homens. Por isso, ali surgiu o culto do orixá Oxalá, considerado o mais velho
dos orixás, que segundo Exu, há contradições. Mas ali está o culto de Oxalá, o culto do seu irmão, Odudua, e o culto de... E também nasce uma religiosidade de Ifá, porque também é a cidade de Orumilá. Então a cidade mais santa, Ilé-Ifé. Então ali se fala, nação de Ilé-Ifé. Depois existe a nação de Queto, que é onde tinha o culto de Oxóssi. A nação de Oió, onde está o culto de Xangô e de Iansã. A nação de Ijexá, da onde está o culto de Oxum. Ou a nação de Irê, da onde veio o culto de Ogum. E Exu é cultuado em todas as nações. Mas você pode dizer, esta é a cidade de Xangô, esta é a nação de Xangô, esta é a nação de Oxóssi, a cidade de Oxalá, a nação de Oxalá. Só de Exu é que se diz, não sabe exatamente em qual nação, em qual cidade nasceu o culto de Exu, porque Exu estava em todas as nações. Isso dá uma peculiaridade para Exu, o orixá Exu. Então isso faz parte do nosso estudo sobre os orixás. A gente vai ainda em algum momento falar um pouco sobre algumas lendas da cultura Nagô-Iorubá. Como por exemplo, a lenda que Deus, na cultura Nagô-Iorubá, Deus se chama Olorum. Em Angola, a língua é Quimbundo. É lá em Angola que Deus se chama Zambi, onde as divindades são inquices. Aqui, no Benin, que se fala a língua Fon, Deus é Ma'u, onde estão os voduns. Então são peculiaridades, nuances de realidades espirituais diferentes. Só que o Brasil recebeu escravos de todas as nações. O Brasil recebeu escravos de várias etnias. Não é só a raça negra. Dentro da raça negra, dentro ali da cultura africana, você tem diferentes etnias africanas. Ou seja, tem a etnia da cultura Nagô-Iorubá, a etnia da cultura de Angola, a etnia da cultura do Congo, a etnia da cultura de Cabinda, a etnia da cultura de a etnia da cultura de cada uma dessas regiões, que dá inclusive traços físicos diferentes. Você pode olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, foi muito de uma etnia chamada Fanti-Achante. E o negro norte-americano, ele é mais alto do que o negro brasileiro. Eles são, em média, têm uma altura maior. Isso tem a ver com aquela etnia, com qual região da África eles vieram. Os negros que colonizaram, que como escravos foram levados para as ilhas do Caribe, são de uma determinada etnia que fizeram surgir naquela região o voodoo, que é uma religião. Então a gente tem no Caribe esta religião do voodoo, que todo mundo acha que voodoo é magia negra, que voodoo é o bonequinho, porque viu no desenho do Pica-Pau um bonequinho do voodoo quando era criança, ou porque viu um filme onde alguém com um boneco na mão dizia que estava fazendo um voodoo. Voodoo é o candomblé haitiano. E ele é construído em cima da cultura Jeje, porque na cultura Jeje a divindade é Vodum. E os Voduns, os Voodoos, incorporam junto com espíritos. Então, uma determinada cultura africana que predomina no Haiti. No Brasil, aliás, diga-se de passagem, o Brasil, sozinho, o Brasil recebeu mais escravo do que todas as outras regiões da América somadas. Se somasse os escravos que foram para a América do Norte, para a América Central e para o resto da América do Sul, não dá a quantidade de escravo que veio para o Brasil. Nenhum lugar da América é tão negro quanto o Brasil. Recebeu a maior quantidade de escravos que vinham de diferentes lugares da África. É por isso que na Bahia predomina uma cultura religiosa afro-brasileira chamada de candomblé,
especificamente na especialidade no segmento de nação Queto, que quer dizer que da África vieram muito mais escravos da cultura Nagô, que falava Yorubá, e que vieram da cidade de Queto, africana, no final do período da escravidão, na Bahia. E se for para o Maranhão, no Maranhão predominou a cultura Jeje, que fala o Fon. Por isso que no Maranhão surgiu o tambor de mina, que é a religião de Vodum. Surgiu a encantaria altamente influenciada por Vodum. Mas no Rio de Janeiro antigo, a gente tinha uma predominância de Angola, que fez surgir uma religiosidade que foi chamada de macumba, sim. Sabemos que macumba é o nome de uma madeira, macumba é o nome de uma árvore, macumba é o nome de instrumento de percussão, de uma dança, mas macumba era o nome da religiosidade afro-brasileira no Rio de Janeiro, influenciada pela cultura Angola-Congo. Era o candomblé. Mas a palavra assumiu algo tão pejorativo, mas tão pejorativo, que ninguém mais aceita dizer que a sua religião é a macumba. Passou a ser chamado de candomblé de Angola. Passou a ser chamado de candomblé de caboclo. Essa religiosidade mais angolana, de fato, ou com influência do Congo, que é uma religiosidade mais livre, um pouco mais solta do que o candomblé baiano, que ele é mais fechado. Ele é mais exclusivo do que esse do Rio de Janeiro. Então estamos aqui na nossa aula sobre Umbanda e Candomblé para entender diferenças e semelhanças da Umbanda para o Candomblé e quebrar alguns dogmas, tabus e preconceitos, já que aqui no começo do curso a gente vem falando bastante sobre dogma, tabu e preconceito. Então, só estudando, vamos entender aí essa origem, semelhanças e diferenças, tá bom? Até o nosso próximo bloco. Bons estudos para todos. Atenção às nossas atividades. Coloque atenção nas suas dúvidas de acordo com o tema e o assunto abordado. Que Oxalá nos abençoe. Até o próximo bloco.